Então, vamos lá, meus queridos. Tema 24. São 38 temas do nosso estudo bíblico, Fundamentos da Fé, nosso guia. E temos ainda exemplares disponíveis. Se você ainda não conseguiu o seu, entre em contato, adquira pelo site. Que esse material, pois esse material é um material muito especial. Ele é bem completo, cheio de informações para nos ajudar na nossa caminhada nesta terra. E eu gostaria, se você tiver com o seu aí na mão, por gentileza, abra lá na página 163, na introdução. Eu vou ler junto com vocês alguns trechos aqui apenas. Então, o tema do nosso estudo é o testemunho pessoal. Qual é a importância do testemunho pessoal? Por que é relevante tratar sobre esse tema? Então, o testemunho pessoal, aqui na terceira linha da introdução, diz que ele torna a verdade de Deus algo vivo e prático. Pronto. Esse é o motivo que mais salta aos olhos, digamos assim. É o tema, o testemunho pessoal é aquilo que demonstra para todos que a palavra de Deus, a verdade de Deus é viva e prática, né? Então, esse testemunho pessoal revela a ação de Deus na vida real, oferecendo uma evidência clara de que a salvação e a transformação não são apenas ideias, mas realidades que impactam diretamente o coração e a mente. Então, o testemunho não é apenas um relato pessoal. Olha, geralmente quando a gente pensa em testemunho, a gente pensa, a pessoa deu testemunho, né? Ela está falando da sua trajetória espiritual, sua trajetória de conversão, as coisas que Deus fez por ela, não é? Mas aqui, logo lá no finalzinho da página 163, diz assim, o testemunho não é apenas um relato pessoal, ele é um reflexo da justiça de Cristo atuando na nossa vida. Ao narrar como a graça e a verdade de Deus transformaram o seu caráter, o cristão mostra que a salvação pela fé em Cristo não apenas perdoa, mas molda e renova, conduzindo-nos a viver uma vida que honra a Deus e reflete o seu amor. E lá no final, o último parágrafo da introdução, nos fala sobre o resumo, nos traz um resumo do objetivo desse estudo. Nesse estudo, vamos entender como o testemunho pessoal é mais do que uma narrativa sobre o que aconteceu conosco. Ele é uma oportunidade de glorificar a Deus e de plantar sementes de fé e esperança no coração das pessoas. Compartilhar nossa história é um ato de fé e obediência, permitindo que Deus use nossa experiência de transformação para tocar a vida de outros e levar o evangelho de maneira prática e acessível. Aqui, agora nós vamos quebrar em miúdos, né? Nós vamos fragmentar tudo isso e mais alguma coisa em 10 perguntas. Então, a primeira pergunta do nosso estudo é: o que é o testemunho pessoal? Então, vamos lá. Poderiam abrir, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Diz assim: mas recebereis o poder. O poder. É um poder específico, por isso que tem um artigo definido aí. Mas não é um poder, é o poder. E é poder para fazer algo específico também. Então, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então, olha o que o Senhor está nos dizendo. Recebereis o poder para quando o Espírito Santo vier sobre eles. Aqui está falando sobre o dia de Pentecostes, quando ainda seria derramado o Espírito Santo.
depois que o Espírito Santo fosse derramado, o que essas pessoas seriam capazes de fazer? E sereis, o verso continua, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Eu não sei qual é o nome da sua cidade, mas coloque aqui a sua cidade, a cidade vizinha, o estado. Então, olha só, eu e você, nós só seremos testemunhas do Senhor quando vier sobre nós o quê? O Espírito Santo. Meus queridos, é impossível testemunhar de algo ou de alguém que nós não vivemos. Não tem como testemunhar. Nós testemunhamos daquilo que nós passamos, daquilo que nós vivenciamos, não é verdade? Então, é isso que Atos 1:8 está nos ensinando. Vamos agora voltar um pouquinho para João 4:39, Evangelho. O Evangelho de João, capítulo 4, verso 39. Diz assim: e muitos samaritanos, olha só, este versículo, ele vem como consequência de uma história, a história do encontro do Senhor Jesus Cristo com a mulher samaritana, lá junto ao poço de Jacó. Então, aí depois que essa mulher samaritana encontrou Jesus e ele falou muitas coisas da vida dela, inclusive um detalhe relevante, que ele como estranho, ele como judeu, ele jamais poderia saber disso, que é que ela já tinha tido vários maridos e ela já estava no quinto. Então, quando ele começou a falar algumas coisas para ela, ela foi para a cidade correndo, dizendo: olha, encontrei o Messias. Ele fala coisas da minha vida que ninguém mais sabe, digamos assim. E aí vem o verso 39 do capítulo 4, diz assim: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que, o que está escrito aí? Que testificou. Ele me disse tudo que eu tenho feito. Veja o poder de um testemunho experimental. O testemunho que é fruto da experiência pessoal. Entende? Então, foi isso que aconteceu com a mulher samaritana. O que é o testemunho pessoal? Nós estamos ainda na pergunta 1. E vamos ler o último verso da pergunta 1. 1 Pedro, lá perto de Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, que diz assim: porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Aqui é o que nós precisamos fazer. Santificar o nosso Deus nos nossos corações. E estáis sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Então, o que o Senhor está nos dizendo aqui por meio do apóstolo Pedro? Ele está nos dizendo que nós precisamos estar preparados para testemunhar. Testemunhar de quê? Da esperança, da razão, né? Quando alguém pedir a razão, para testemunhar da razão da esperança que há em mim e que há em você. Já pensou se nós vivêssemos uma religiosidade seca, uma religiosidade superficial? A religiosidade, na verdade, por si só já é superficial. Você já pensou se nós vivêssemos apenas, então, a religiosidade, não a espiritualidade? Entende? Se nós somos apenas bons religiosos, nós não temos condições de testificar ou testemunhar de absolutamente nada. Por quê? Porque uma pessoa religiosa, ela não é espiritual. Ainda, mas ainda há esperança. Então, o que o Senhor está nos dizendo aqui? Que nós precisamos estar preparados para responder a cada pessoa que pedir para mim e para você a razão da esperança que há em nós. Qual é a esperança que há em nós? Nós temos a esperança de ter um novo coração. Nós temos a esperança de viver eternamente com Jesus Cristo. Mas também nós temos a esperança
de ser aqui nesta terra como Jesus é para todas as pessoas. Porque a nossa esperança, ela não pode ser egoísta. A nossa esperança, ela precisa estar fundamentada no amor. Amor a Deus, em primeiro lugar, e amor ao próximo, não é? Então, pegue o seu guia de estudos e vamos ler agora o comentário da pergunta 1, o que é o testemunho pessoal, que diz assim: o testemunho pessoal é o relato de nossa experiência com Cristo, que demonstra a justiça dele operando em nossa vida. Não é verdade? Então, olhe para você, há uns 5 anos atrás. Uns 5 anos atrás. Você é a mesma pessoa de 5 anos? Você tem ainda hoje, você ainda tem os mesmos hábitos? Você ainda tem o mesmo estilo de vida? As mesmas práticas? Frequenta ainda os mesmos lugares? Profere ainda as mesmas palavras? Entende? Então, hoje, 5 anos depois, o que foi que Jesus fez por você? É isso. Demonstra a justiça dele operando em nossa vida. Ao contar nossa história, mostramos como ele nos transformou, nos tirou das trevas e nos guiou para uma nova vida em conformidade com seu caráter. Olha, é isso. Isso. Vamos agora para a pergunta 2. Por que o testemunho pessoal é importante? Vamos para o Evangelho de Marcos, primeiro. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Aqui no guia de estudos, sugere apenas o 19 e o 20. Mas nós vamos ler a partir do 18. Tudo bem? Do 18 anos. E o que for possuído pelo demônio que pudesse estar com ele. Vamos pausar aqui. Do que esses 3 versículos estão falando? Esses 3 versículos estão falando sobre o endemoniado lá de Gadara, o endemoniado gadareno, da região de Gadara. Então, o que aconteceu? Ele estava possuído pelo demônio e o Senhor Jesus o libertou. Quando o Senhor Jesus o liberta, ele fica tão agradecido e coração cheio de louvor a Deus, gratidão que ele pede para Jesus para que mas disse-lhe, por que Jesus não permitiu? Vamos entender. Olha a parte aí, não sei se a sua Bíblia tem a parte da fala de Jesus em vermelho, a minha tem. Jesus disse assim, mas disse-lhe, vai para casa, para teus amigos e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O que é que Jesus está dizendo? Volte e testemunhe do que o Senhor Deus fez por você e de como ele teve misericórdia e compaixão de você. Entende? E aí vem o verso 20. E ele partiu e começou a divulgar, ele quem? O ex-endemoniado gadareno. E ele partiu e começou a divulgar em Decápolis, né? Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos os homens se maravilharam. Sabe o que essa testemunha, que é o ex-endemoniado gadareno, o que ele estava fazendo? Ele estava plantando sementes. Aqui, no relato bíblico, não diz, e todos os homens se converteram. Diz isso aqui? Não diz isso aqui. Diz que todos os homens se maravilharam. Então, é esse o processo. O testemunho faz parte do plantio das sementes. Não quer dizer que aquelas pessoas, ao ouvirem o testemunho dele, elas foram tocadas e mudaram de vida. Não. Mas a semente do evangelho, a semente do amor de Cristo pelas almas, ficou plantada em cada vida, em cada alma, com quem o ex-endemoniado gadareno se comunicou, testemunhou. Qual foi o resultado disso?
tempo passou, Jesus termina o seu ministério. Depois que Jesus termina o seu ministério e volta para o céu, ficam quem aqui para colher a seara? Os discípulos, os apóstolos. E aí, muitos dos que ouviram este testemunho se converteram nesta ocasião. Entende? Plantando sementes. Por isso, Jesus não deixou ele ir com ele, porque a função dele agora era plantar sementes, preparar o solo para o recebimento da palavra e para que ela frutificasse. Então, vamos avançar. Vamos agora para 1 João, perto de Apocalipse. 1 João, nós ainda estamos na pergunta 2, porque o testemunho pessoal é importante. 1 João, capítulo 1, versos 2 e 3. Vamos ler desde o verso 1, que a gente pega o contexto. O que era desde o princípio, e o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam da palavra da vida, tá falando, ele está testemunhando aqui para mim e para você. Aí, verso 2, porque a vida foi manifestada e nós a vimos, isso é testemunho. E fomos testemunhas e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada a nós. É isso que uma testemunha faz. Para que também possais ter comunhão conosco. E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. As pessoas, elas podem sim ter comunhão com o Pai e com Cristo por meio de testemunhos. Quantas e quantas vezes eu e você já não ouvimos testemunhos de pessoas na igreja ou em reuniões com grupos de irmãos da nossa fé, e que o nosso coração se impactou por aquele testemunho que a gente está escutando, aquele testemunho que a gente ouve e diz assim, se o Senhor fez por essa pessoa isso, então ele pode fazer por mim também. Não é verdade? Então, o que acontece? Aqui o Senhor está indo para Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades. Entende? Por isso chamava Deca, né? Esse prefixo vem de 10 do grego. Então, vamos lá. Vamos ler, pegue o seu guia de estudos bíblicos e vamos ler o comentário aqui da pergunta 2. Por que o testemunho pessoal é importante? O testemunho pessoal é importante porque oferece uma prova viva. Olha, pensa na mulher samaritana e no endemoniado de Gadara. Oferece uma prova viva de que a justiça de Cristo não só perdoa, mas transforma. As pessoas sabiam que aquele homem era endemoniado. Elas viam ele correndo nu, se ferindo, se cortando por entre as pedras, beirando os penhascos. Elas viram, e depois elas viram, quando elas olharam de novo para ele, uma nova criatura, dono, senhor de si, bem vestido, limpo, falando bem, se expressando adequadamente. Só isso já impactou as pessoas. E aí depois ele abre a boca para testemunhar. Não é? Quando ele abre a boca para testemunhar, pronto, é poder saindo dele. Entende? Então, a justiça de Cristo não somente perdoa, porque ele foi perdoado. Para ele ter sido possesso, o pecado havia tomado conta da vida dele. Para ele clamar por libertação, vem o Senhor Jesus e o transforma. Ele o perdoa e o transforma. Ele dá a ele um novo coração. Ele torna o evangelho, o testemunho pessoal, torna o evangelho prático e acessível, mostrando aos outros que a salvação e a mudança
são possíveis por meio da fé em Jesus. Certo? Muito bem. Vamos para a pergunta 3. Como o testemunho pessoal reflete a justiça de Cristo? Nós estamos ampliando, está percebendo? Cada vez a gente começa simples e vamos ampliando. Então, vamos lá. Como o testemunho pessoal reflete a justiça de Cristo? Vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aqui nós temos uma promessa linda. Já lemos este versículo aqui em estudos anteriores. Então, diz assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Exatamente o que aconteceu com a testemunha endemoniado gadareno. Ele não se tornou uma nova criatura? Eu e você somos ou não somos novas criaturas? Somos sim, claro que somos. Nós estamos em processo de santificação, nós estamos em processo de justificação. E o Senhor Jesus tem nos abençoado grandemente, não é verdade? Então, o testemunho aqui, nós vemos que o testemunho pessoal, ele só pode ser eficaz se realmente mostrar aos outros exatamente o que aconteceu com aquele homem de Gadara, que é uma nova criatura, né? Aí está o poder do testemunhar de Cristo e de como a sua justiça tem operado na nossa vida. Vamos para Efésios. Efésios, capítulo 4, vamos ler do verso 22 ao verso 24. Vamos lá, bem pertinho aí. Então, diz assim, deixa eu ver se a gente pega um pouquinho antes. Tá, vamos pegar do 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que, concernente ao procedimento anterior, olha só, a vida anterior, vos despojeis do velho homem. Ou seja, aqui é um conselho do Senhor, uma admoestação do Senhor para que nós nos convertamos, abandonemos a vida anterior, que é corrupto, o velho homem, que é corrupto segundo as cobiças do engano. Verso 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente, nos nossos pensamentos, na nossa disposição. 24. E vos revistais do novo homem. Aqui vem a conversão. Que, segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. Né? Então, o novo homem, ele é criado como? O verso diz, em justiça. E a justiça de quem? A justiça de Cristo, operando na minha e na sua vida. E qual é a consequência disso? Da justiça de Cristo operando em nossa vida? Verdadeira santidade. Não é? Então, vamos lá. Agora vamos para Tito, por gentileza. Tito, bem pertinho de Hebreus, do ladinho de Filemon. Título, capítulo 3, do verso 3 até o verso 7. É um pouquinho grande, mas é lindo. Vamos ler? Porque também, olha só o que Paulo está escrevendo na carta para Tito. Porque também nós éramos, noutro tempo, olha só, antes de Cristo, na nossa vida. O que é que nós éramos? Tolos, desobedientes, enganadores, servindo a Satanás. Perdão, servindo a várias concupiscências e prazeres, que é Satanás também, né? Vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Tudo bem? Vamos continuar. Mas quando a benignidade, que é a bondade, e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, apareceu, nos alcançou, quando o amor de Deus, o nosso Salvador, nos alcançou,
não pelas obras de justiça, da nossa justiça própria que nós tivéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Tudo vem de Deus, tudo é dele. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, como é que nós somos lavados e regenerados? Pelo Espírito Santo. Verso 6, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o Espírito Santo, ele nos alcança, né? Pela fé em Jesus, por nossa submissão a Cristo, pelo nosso desejo de viver a vida de Cristo, de ser como ele é, de tratar os outros, as pessoas ao nosso redor, como ele nos trata. E fechamos com o verso 7, para que, sendo justificados pela sua graça. O que quer dizer isso? Sendo declarados justos por Deus, por meio da graça. Que o dom da justiça de Cristo é um dom gratuito. Sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós, pela justiça que o Senhor Deus nos dá, nós somos tornados herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, meus irmãos, aqui na pergunta 3, nós estamos respondendo essa pergunta. Como o testemunho pessoal reflete a justiça de Cristo? Agora nós vamos pegar o seu guia e nós vamos ler juntos aqui o comentário. O testemunho pessoal reflete a justiça de Cristo, ao mostrar que ele é capaz de nos renovar e nos moldar para viver em retidão. Nossa história de vida testemunha que a justiça dele, recebida pela fé, nos transforma em novas criaturas, conforme o propósito de Deus. Olha só, essa parte é importantíssima. A justiça dele, recebida pela fé, nos transforma em novas criaturas, conforme o propósito de Deus. Essa transformação, ela não é perceptível, queridos. Ela é imperceptível. Nós vamos olhar para nós e vamos achar que nós somos os piores pecadores. E sempre pediremos ao Senhor, tendo a esperança de que Ele nos alcance e que Ele nos transforme. Não é? Pergunta 4. Como o Espírito Santo nos ajuda a compartilhar nosso testemunho? Vamos lá. Vamos para o Evangelho de João, primeiro. Vamos começar com o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, que diz assim, é um verso bem conhecido. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Então a pergunta é, olha a nossa pergunta, como o Espírito Santo nos ajuda a compartilhar nosso testemunho, trazendo à nossa memória tudo aquilo que é necessário para nós testemunharmos. É ele que aviva a nossa mente, aviva o nosso espírito e nos motiva, nos leva a falar do que Cristo fez por nós. E se algo é passado despercebido, ele traz a memória. É o que o verso está nos dizendo aqui. Por quê? Porque o objetivo do testemunho é salvação. Entende? Então vamos lá. Lucas 12, 12. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 12, diz assim: porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Nós não precisamos temer quando chegar um momento de crise muito grande, e ele vai chegar. Nós não precisamos temer o que nós vamos falar. Não precisamos preparar um roteiro, preparar um esboço, escrever o que nós vamos falar, não. É o Espírito Santo que vai falar por nosso intermédio. Então, o Senhor Deus está nos preparando hoje
como testemunhas dele para este momento. E vamos finalizar com 1 Coríntios 2:4. 1 Coríntios, vamos finalizar essa pergunta, capítulo 2, verso 4, que diz assim: Paulo, dizendo: e meu discurso e minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Vamos agora fechar com 5. Perdão. Para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha só, nada é de nós, nada. Então, e meu discurso e a minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana. Então, o Espírito Santo, ele nos leva, quando ele nos conduz ao testemunho pessoal, a nós ofertarmos, a nós apresentarmos o nosso testemunho pessoal, quando o Espírito Santo faz isso, perceba, não vem de nós. Não é nosso querer, não é a nossa vontade, mas qual é o objetivo? Que os feitos de Jesus na nossa vida sejam apresentados no Espírito e em poder. E isso só o Espírito Santo que pode fazer, por mim e por você. Não é? Então vamos lá. Vamos ler o comentário? Como o Espírito Santo nos ajuda a compartilhar nosso testemunho? O Espírito Santo nos concede poder e sabedoria para compartilhar nossa experiência de forma que glorifique a quem? A Cristo e somente a Ele. Ele guia nossas palavras e prepara o coração das pessoas, de modo que nosso testemunho seja uma ferramenta eficaz para levar outros à verdade. Queridos, esse é o objetivo, é um dos objetivos. O primeiro é que o nome de Cristo seja exaltado, o nome de Deus seja glorificado. Esse é o motivo do testemunho, primeiramente. E segundamente, qual seria? Aqui está dizendo, levar outros à verdade e à salvação. Dar esperança, levar esperança às pessoas. Entende? Vamos lá. Pergunta 5. De que forma o testemunho pessoal pode impactar a vida de outras pessoas? Como o testemunho pessoal pode impactar a vida de outras pessoas? Vamos lá. Então, aqui, nos versículos bíblicos, tem 2 que eu destaquei, mas nós vamos apenas comentá-los, nós não vamos lê-los. Porque João 4, de 39 a 42, fala sobre a mulher samaritana, são mais versos. Então, lembra que o que aconteceu ali com a mulher samaritana, ela serviu de testemunha para levar as pessoas. Primeiro, ela exaltou o nome de Deus. E segundo, ela levou esperança, levou a verdade às outras pessoas. Não é? E aqui, em Marcos 5, 18 e 19, do 18 ao 20, fala sobre o endemoniado de Gadara. E eu queria ler com vocês, aqui, deixa eu ver se é esse aqui. É aqui? Não, ainda não é. Então, aqui, nessas duas situações, acontece exatamente isso. O testemunho pessoal inspirando outros, né? Inspirando outros a buscar a Jesus. Tudo bem? Vamos ler aqui o comentário que diz assim: o testemunho pessoal pode inspirar outros a buscar a justiça de Cristo ao verem como ele opera em nós. Então, esse é o objetivo do testemunho pessoal: levar outras pessoas a conhecerem o que Cristo, a ansiarem, a desejarem ser transformadas por Cristo, por meio de sua justiça recebida pela fé. Nossa experiência demonstra que Deus é poderoso para transformar vidas e que sua justiça não apenas perdoa, olha lá, mas também nos guia a viver em retidão. Então é isso que Jesus faz por nós. E isso, quando nós declaramos às outras pessoas tudo isso que Jesus tem feito por nós, esse testemunho pessoal, ele impacta a vida
de outras pessoas. Pergunta 6. Como podemos compartilhar nosso testemunho de maneira eficaz? Como nós podemos fazer isso? Vamos agora para Colossenses. Colossenses, capítulo 4, versos 5 e 6. Colossenses, capítulo 4, versos 5 e 6. Que diz assim: Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Eu pesquisei. Algo que sempre me incomodava. Eu já havia lido esse versículo várias e várias vezes, todos esses anos. Mas eu nunca pesquisei a respeito do que significa, biblicamente, remir o tempo, né? Hoje, no nosso grupo da classe bíblica, Fundamentos da Fé, eu postei, lá eu acho que dá para ler, eu postei as minhas reflexões e as minhas pesquisas do que significa remir o tempo. Então, aqui, o verso remir significa, basicamente, comprar de volta, usar ao máximo uma oportunidade antes que ela desapareça. Basicamente, seria isso. Então, ou seja, se a gente for colocar isso e unir ao tempo, remir o tempo, é aproveitar todas as oportunidades que surgirem. Para quê? Vamos ver? Se você está com seu celular aí, dê uma olhadinha lá no grupo, se você estiver lá no grupo do Fundamentos da Fé. Colossenses 4, verso 5. Remir o tempo significa aproveitar cada oportunidade que Deus concede para testemunhar de Cristo, para agir com sabedoria, fazer o bem e cumprir o propósito divino, sem desperdiçar o tempo com aquilo que não edifica. Então, nós não podemos desperdiçar o tempo com aquilo que não edifica. Por quê? Porque nós somos testemunhas de Cristo. E aqui o verso 5 está dizendo que nós temos que ter sabedoria para os que são de fora, para com os que são de fora, e fazer o que para com eles? Remir o tempo. Remir é perceber que todo minuto pode ser uma porta para glorificar a Cristo. Seja pelo testemunho, pelas palavras, pela atitude ou pela influência. Remir o tempo é usar cada interação como ponte para testemunhar. Isso é remir o tempo. E aí o verso continua, o texto continua no verso 6. Acompanhe aí. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada homem. Para que saibais como vos convém responder a cada homem. Entende? Então, meus queridos, que nosso testemunho seja totalmente inundado de graça, temperada com sal. Para quê? Porque para que cada pessoa que vem até nós saibamos como responder a cada uma delas. Então, vamos avançar. Vamos para Salmo 66, no Antigo Testamento. Salmos 66, verso 16. Salmos 66, verso 16. Diz assim: Vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus, e eu declararei o que ele tem feito pela minha alma. É ou não é uma testemunha aqui falando? É uma testemunha, né? Então, vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus, eu vou declarar para vocês o quê? O que ele tem feito, o que o Senhor tem feito pela minha alma. Isso é o testemunho, não é? Isso é compartilhar o testemunho de forma eficaz. Vamos ler o comentário no estudo bíblico? Diz assim: compartilhar nosso testemunho de maneira eficaz envolve sinceridade, humildade e a centralização em Cristo e não em nós. Ao dar um testemunho, nós não somos o centro, mas é sempre Cristo.
Devemos ser guiados pelo Espírito Santo e apontar para Cristo como a fonte da nossa transformação e esperança. Sempre, qualquer testemunho coloque em evidência Jesus Cristo. Tudo bem? Pergunta 7. Qual é o papel do testemunho pessoal na evangelização? Vamos lá? Agora no evangelismo. Vamos para Atos 4:20. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 20. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Olha só, o que aqui Lucas escreveu Atos, ele registrou, né, esta fala aqui. Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Uma testemunha, ela é muda? Uma testemunha, ela é cega? Ela é surda? Não. Uma testemunha, ela fala, ela declara. Por quê? Porque ela não consegue guardar para si mesma toda a bondade, toda a compaixão, todo o amor e misericórdia que Deus demonstrou por ela ao resgatá-la, ao transformar sua vida, tirar ela das trevas e levar ela para a luz. É impossível, não é verdade? Vamos agora, Romanos 1:16. Romanos 1, versículo 16, diz assim. É Paulo falando, carta de Paulo aos cristãos que moravam em Roma. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Você se envergonha? Eu não. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê, é o poder, o evangelho de Cristo, é o poder para salvar a sua vida e a minha. Tudo bem? Então, a pergunta 7, qual é o papel do testemunho pessoal na evangelização? O que é que diz lá? O testemunho pessoal é uma ferramenta poderosa na evangelização, porque mostra o evangelho de forma prática e real. Ao ouvir sobre a justiça de Cristo em nossa vida, outros são encorajados a buscar um relacionamento com ele e experimentar essa mesma transformação. É isso que o testemunho faz quando nós estamos evangelizando as pessoas. E eu não estou falando dos da nossa fé, eu estou falando de outras pessoas. Pessoas que não conhecem ainda Jesus, principalmente, não é? Então, as pessoas, ao verem como é a vida de determinada pessoa, ela provavelmente vai buscar querer também conhecer o que ela conhece. Nós estamos na fase agora, meus queridos, de plantar sementes. Agora é a fase do plantio. E o Espírito Santo vai prover a germinação das sementes e, posteriormente, a frutificação. Vamos para a pergunta 8? Como o testemunho pessoal nos fortalece, agora somos nós, nos fortalece espiritualmente. Como ele faz isso? Vamos para Salmos 71, Salmo 71, 15 e 16. Salmo 71, 15 e 16. Olhe, eu sempre mantenho em casa uma Bíblia, essa aqui eu mais aprecio, a linguagem, nesta ordem. Eu gosto muito da King James, fiel. Em segundo lugar, eu gosto da ACF, que é Almeida Corrigida Fiel. E em terceiro lugar, e que eu uso como dicionário, mais ou menos como dicionário, é a versão NVT, Nova Versão Transformadora. Então, eu sempre tenho Bíblias assim, em casa, né? Com essas versões. Então, quando eu li aqui, na minha Bíblia, o Salmo 71, no verso 15 e 16, eu fiquei assim um pouco em dúvida.
em termos de compreensão, não de dúvida de que estava errado, dúvida do meu entendimento, eu não conseguia entender claramente. Então diz assim, olha, minha boca mostrará a tua justiça. Isso é ou não é testemunhar? Claro que é. Mostrará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois eu não conheço os seus números. Aí eu, como isso? Pois eu não conheço os seus números. Como é que é isso, Senhor? Vamos finalizar. Irei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça, somente da tua. Então, iremos dar o nosso testemunho pessoal, o nosso testemunho, tudo que a gente tem vivido com Cristo vai nos fortalecer, não é? E somente a tua justiça, somente a justiça do Senhor é que vai nos conduzir, é que vai nos motivar, é que ela que é o foco e a fonte de tudo. Mas essa questão dos números me intrigou. Aí eu tenho aqui a Bíblia com texto, Salmos e Provérbios. E eu fui ver Salmo 71, no verso 15 e 16, aqui na nova versão transformadora. Vamos ler aqui, que diz assim: falarei a todos de tua justiça. O dia todo anunciarei a tua salvação, embora, olha aqui os números agora, embora não seja habilidoso com as palavras. Não é? Não melhorou o entendimento? Entende porque é importante a gente estar cruzando? Porque a nova versão transformadora, ela meio que facilita, ela usa uma linguagem mais simples, mais acessível, não simples, mais acessível, né? Para algumas pessoas que têm dificuldade com leitura e interpretação de texto. E não tem, assim, né? Para facilitar a experiência de leitura das pessoas. E aí o verso 16, louvarei teus feitos poderosos, Senhor soberano, contarei a todos que somente tu és justo. Contarei, testemunharei. Entende? Então, eu gostei muito. Então, essa daqui, ó, dos meus números, cadê? Pois eu não conheço os seus números, embora não seja habilidoso com as palavras. Ficou melhor, né? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos agora para 1 João 5,10. 1 João, capítulo 5, verso 10. 1 João, capítulo 5, verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Uau! Aquele que crê, você crê? Eu creio. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. Então, temos o testemunho de Jesus em nome... Ai, Senhor, que maravilha! Então, vamos ler o comentário da pergunta 8. A pergunta é: como o testemunho pessoal nos fortalece espiritualmente? Resposta: quando compartilhamos nosso testemunho, nossa fé é renovada e nossa gratidão a Deus aumenta. O ato de recordar o que Cristo fez por nós, olha só, o ato de recordar o que Cristo fez por nós fortalece nossa vida espiritual e nos mantém firmes em nossa caminhada de fé. Olhem, eu gosto muito, muito, uma prática que eu tenho desenvolvido, vou mostrar aqui para vocês, só um momentinho, vou me levantar que vou pegar aqui para mostrar. Um diáriozinho. E aqui esse meu diário, ele é específico de versos bíblicos. Eu aconselho você e eu encorajo você a ter um diáriozinho, um caderninho, uma agendinha, só para os versos bíblicos que mais impactaram a sua vida. E eu carrego isso, olha como ela é pequenininha, eu carrego dentro da minha bolsa. E às vezes, porque a minha Bíblia é muito pesada, tem mais de 1 quilo. Então, meus versículos, eu fiz assim,
meus versículos bíblicos do coração. E aí, eu sempre coloco um título: Princípios Bíblicos que Promovem a Paz. E aqui eu vou registrando. E aqui, ó, Conselhos de Deus para mim. E aí eu vou registrando. Então, todos, olha, aqui tudo são conselhos de Deus para mim. E eu vou fazendo. Conselhos de Deus para mim são todos versículos bíblicos que me impactaram de alguma forma, sabe? Então, eu encorajo você a fazer isso. Pegue uma caneta, pegue um diáriozinho, ou então um caderninho e transforme no seu caderno de versículos bíblicos. E quando você tiver, e você pode fazer por tema, um caderninho, um tema só assim, promessas na Bíblia, pronto, e vai só, e depois você, ali ela já vai estar tudo selecionado, o ato de você escrever, ler e escrever, está copiando, isso fixa, ajuda a fixar mais, principalmente aqueles que são dispersos, né, que têm a tendência a ser disperso, têm a tendência a não ter muita concentração. Isso ajuda tremendamente. E depois você vai revisando, vai revendo tudo aquilo. É maravilhoso. Então, vamos agora à pergunta 9. Pergunta 9. Como podemos usar nosso testemunho para glorificar a Deus? Como podemos usar o nosso testemunho para glorificar a Deus? Vamos lá. Primeiro, vamos para o Antigo Testamento. Salmo 96, verso 3. Salmo 96. Salmo 96, versículo 3. Salmo 96, versículo 3. Olha aqui. A pergunta é: como podemos usar nosso testemunho para glorificar a Deus? Declarai a sua glória entre os pagãos, suas maravilhas entre todos os povos. É assim que a gente glorifica a Deus, declarando as suas maravilhas. Agora, queridos, isso quer dizer então que eu tenho que sair falando para todo mundo? É falando tão logo você tenha oportunidade. E se não tiver oportunidade de falar, a sua vida é um testemunho. A forma como você anda, a forma como você se veste, a forma como você come e o que você escolhe comer. Tudo isso testemunha de quem? Tudo isso dá glória a Deus. Entende? Eu tenho uma frase escrita aqui na minha Bíblia que é mais ou menos assim. Eu esqueci. Mas é se necessário, pregue. Então, pregar, de falar, não é a primeira necessidade. Primeiro, o que é mais importante de tudo é que a nossa vida precisa testemunhar silenciosamente em primeiro lugar. É isso que é o mais importante. A nossa vida precisa ser, primeiramente, antes que os nossos lábios se abram para falar alguma coisa do Senhor, a nossa vida precisa ter falado, ter gritado muito mais antes da nossa boca se abrir. Entende? Então, vamos lá. 1 Coríntios para o Novo Testamento. É um verso muito comum. A gente já sabe até de cor, né? 1 Coríntios, mas vamos abrir na palavra. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é o testemunho, é isso que nós acabamos de falar há pouco. O nosso testemunho silencioso, ele tem muito mais peso do que nós falamos. Muito. Agora, se a sua vida, a minha e a sua vida estão coerentes, existe coerência entre o viver e o falar, então há poder. Há poder, não é? É por isso que no lar, para nós ganharmos o coração dos filhos para Cristo, a nossa vida precisa ser coerente. No lar, para o esposo ou a esposa,
que são casados com um marido ou com a esposa incrédulos, para ganhá-los para Cristo, a nossa vida precisa ser um testemunho. Porque de que adianta ganhar os outros lá fora se está perdendo todos de dentro de casa? Eu e minha família, nós conhecemos, quando nós morávamos em Belém, que é a nossa cidade natal, nós frequentávamos uma igreja lá, uma igreja relativamente pequena, e uma família, um ancião que fazia parte da liderança, nós éramos amigos pessoais deles. Então, eu era amiga pessoal da esposa e eu sabia quem ele era dentro de casa. Quando ele subia ali no púlpito, eu sabia como ele tratava os filhos e como ele tratava ela. Inclusive, eu já havia testemunhado situações. Quando ele chegava na igreja e falava, não era aquela pessoa que ele era em casa. Então, tudo aquilo que ele estava falando, estava ali a esposa e os filhos olhando aquilo, e não era admiração que eles sentiam pelo pai e pelo marido. Não era. Eram outros sentimentos, terríveis sentimentos. É por isso que nós precisamos ser testemunhas de Cristo, primeiramente no nosso lar, não é? Então, tudo, como diz o versículo de 1 Coríntios 10:31, tudo é para a glória de Deus. João 15:8, para fecharmos esta pergunta 9. João 15, verso 8. É isso? É. Que diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. É isso que Jesus quer de nós, que sejamos seus discípulos. Não é verdade? Muito bem. Então, a pergunta é: como podemos usar nosso testemunho? Como podemos usar nosso testemunho para glorificar a Deus? Primeiro, depois de ler tudo o que nós estamos lendo, nós podemos chegar a uma clara conclusão. O Evangelho nos salva de nós mesmos. Porque quando nós percebemos do que cada um desses versículos eles têm nos demonstrado, quando nós percebemos isso e nós submetemos a nossa vida, o nosso caráter, os nossos gostos, o nosso estilo de vida, quando nós submetemos tudo isso à sondagem do Espírito Santo e permitimos que ele haja em nós, então nós estamos de fato permitindo que o Espírito Santo opere a salvação de Cristo em nós. Então o Evangelho, ele nos salva de nós mesmos. Então, como podemos usar nosso testemunho para glorificar a Deus? Pergunta 9. Olha aí o comentário. Ao compartilhar como Deus nos transformou, estamos exaltando a obra dele em nossa vida e apontando para Cristo como centro de nossa nova existência. Não é a velha, não é o velho homem, cheio de concupiscência, cheio de pecados. Não. A nossa nova existência. Nosso testemunho é uma maneira de glorificar a Deus, reconhecendo que é Ele quem opera em nós. É Ele quem opera em nós. E a última pergunta: como o testemunho pessoal prepara o caminho para o reino de Deus? Vamos ver? Como o testemunho pessoal prepara o caminho para o reino de Deus. Mateus 5,16. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, meus queridos, neste versículo aqui, Deus é glorificado quando o homem pratica boas obras. E o homem, nenhum, nem eu, nem você, nós não somos capazes de praticar nenhuma boa obra.
Se algo de bom existe que nós pratiquemos, é porque Cristo está em nós. Não vem de nós mesmos. Porque o que é da nossa natureza? Nós somos egoístas, nós somos maus, nós somos irritadiços, nós somos julgadores, nós somos hipócritas. Essa é a nossa natureza. Mas Deus é glorificado quando as obras de Cristo são praticadas em nossa vida, pelo poder dele, pela graça dele. Entende? Vamos para 2 Coríntios 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 6 e 7. Aí a gente vai ler um pouquinho mais, porque esses versículos são lindos, lindos. A gente vai ler um pouquinho mais. Nós vamos ler do 6 até o 10, tá bom? Então vamos lá. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vamos devagar. Olha só. Foi o Senhor Deus ou não foi quem ordenou que brilhasse luz através das trevas? Foi Ele. E assim Ele faz também na nossa vida. Porque a luz de Cristo brilhou em nossos corações. Por isso nós estamos aqui. Por isso as pessoas estão assistindo esse vídeo. Para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de quê? Em vasos de diamante? Em vasos de cristal? Que tesouro é esse? O tesouro do conhecimento da glória de Deus. Quando nós recebemos esse tesouro, ele é colocado em que vaso? De barro. Somos nós. Vaso de barro. Vamos entender agora. Para que a excelência do poder seja de quem? De Deus e não de nós. Quando o vaso ele é humilde, a excelência nunca vai vir do vaso. Vai vir sempre exclusivamente do Senhor. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não somos angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não entramos em desespero, impactados, né, com as coisas terríveis que acontecem ao nosso redor, mas não desesperados. Perseguidos, sim, mas não abandonados. Nunca o Senhor nos abandona. Podemos ficar abatidos, fragilizados, mas não destruídos, porque o Senhor é que nos sustenta. Verso 10. Sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, a morte do eu. Cristo se anulou, queridos. Ele se anulou para que Deus vivesse nele. Então, assim devemos também carregar a mesma morte, para que morramos e Cristo vive em nós. Para que a vida também de Jesus possa ser manifesta onde? Em nosso corpo. Não é lindo isso? Que esperança grandiosa. Eu até pintei de verde, tudinho isso. Esperança. A esperança de que isso seja uma realidade na minha vida e na sua também. Então, a última pergunta que nós temos aqui, a pergunta 10, como o testemunho pessoal prepara o caminho para o reino de Deus? Vamos ler? Ao compartilhar nossa história de transformação, plantamos semente de esperança e salvação nos corações dos outros. Nosso testemunho é uma antecipação da obra de Deus, preparando corações para o reino e mostrando a todos o poder de sua justiça. Preparando corações para o reino e mostrando a todos o poder da sua justiça. Então, meus queridos, o nosso testemunho pessoal tem um peso gigantesco na proclamação da última mensagem de misericórdia a este mundo. Um mundo que está perecendo, um mundo que está falindo, que está sendo destruído, que está sendo dominado pelo maligno. E tem um convite para você, aí no final. Deus lhe deu uma história, acompanhe aí no seu guia. Deus lhe deu uma história de transformação, uma experiência única com ele. E agora chama você a compartilhar essa obra maravilhosa com outras pessoas.
Seu testemunho, meu irmão e minha irmã, é uma luz que pode levar esperança e revelar o amor e a justiça de Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Reflita. Você está disposto a abrir seu coração e permitir que Deus use sua vida como um canal de bênçãos para os outros? Você está pronto para contar a todos o que o Senhor fez por você, apontando para Ele como a fonte de sua nova vida? Hoje, Deus o convida a assumir esse compromisso com amor e humildade, a viver e falar de sua graça e poder. Que sua história não seja apenas sua, mas um testemunho vivo do amor de Deus e um farol para todos ao seu redor. Permita que o Espírito Santo o guie e lhe dê coragem para compartilhar a transformação que Cristo operou em sua vida, confiando que ele alcançará outros por meio de você. Aleluia! Responda ao chamado de Deus, aceitando o convite para ser uma testemunha sincera e fiel. Que a sua vida e suas palavras glorifiquem ao Senhor e inspirem outros a buscar nele a mesma esperança e paz que você encontrou. Você não quer que outros tenham a mesma coisa que você teve, que você recebeu de Cristo? Eu quero. Como o Senhor Jesus, ele tem sido misericordioso comigo, diante de todas as minhas dificuldades, das minhas limitações, dos meus erros, das minhas faltas. Como o Senhor tem me amado. Não quer você isso também para outras pessoas, que elas se sintam assim? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você e de todos ao nosso redor, e que o nosso testemunho pessoal possa alcançar almas onde nós nem sequer sonhamos. Vamos orar? Santo Deus, nosso eterno Pai de amor, não temos palavras suficientes para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nos conceder diariamente a tua graça que nos salva, a tua graça que nos redime, que nos transforma, a tua graça que restaura em nós a tua imagem, Senhor. Nós somos tão defeituosos, Senhor Jesus, e às vezes falhamos. Às vezes é bem verdade que não temos dado um bom testemunho, inclusive dentro da nossa própria casa. Por favor, Senhor Deus, faz nova todas as coisas em nossa vida. Queremos ser testemunhas do Senhor verdadeiramente onde quer que o Senhor nos enviar. Nos ajude, Pai querido, por favor, em nome de Jesus. Amém. Eu vou parar aqui a gravação. Que Senhor